Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje então um dia muito especial para todos nós católicos, graças a essa festa solene, o nascimento de João Batista. Essa solenidade já é celebrada desde o século IV, ou seja, é uma solenidade antiga, né? João é filho de Zacarias com Isabel, portanto, aquele que diz que é parente de Jesus. Então, João Batista, Isabel, Zacarias são parentes, né? São parentes. Nós tratamos a Isabel, Santa Isabel, como prima de Nossa Senhora, sua prima, né? Mas é parente. E ele é o precursor de Jesus Cristo, né? Coloca toda a vida dele à disposição de Deus para essa missão. Fazendo o quê? Claro, penitência, vida austera, né? Uma penitência, e também o zelo pelas almas, o zelo pela missão. Com ele, como ele, né? O próprio Jesus disse, ele disse em relação a Jesus: convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua, João, né? Esse também é o processo que devemos fazer durante toda a nossa vida. Claro, é um processo. Logicamente que essa consciência na figura de João nós temos que ter, né? Chegar à semelhança dele, ou igual a ele, por que não dizer, não vamos chegar. Porém, podemos ter a fortaleza que ele teve? Podemos exercer a missão que ele exerceu? Sim, é dever nosso exercer, tendo em vista que ele era um profeta. Claro, um profeta que, de certa forma, na essência da profecia, iguais a todos, porém a missão dele foi diferente. Então Santo Agostinho vai dizer a respeito disso. Hoje, na antífona da missa, nós começamos assim: houve um homem enviado por Deus, seu nome é João, veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Praticamente nessa frase está a síntese da missão dele. Então ele veio dar testemunho da luz e preparar um povo bem disposto para a primeira vinda de Jesus, para a vinda não gloriosa ainda, né, mas para a vinda de Jesus na carne, ou seja, aquela missão de evangelização que João Batista fez, para que quando Jesus começasse o ministério dele, o reconhecesse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado. Então Santo Agostinho faz notar que a igreja celebra 3 nascimentos: João Batista, a Virgem Maria e Jesus Cristo. E hoje Santo Agostinho vai ensinar que praticamente, liturgicamente falando, dá aqueles 6 meses, né? 6 meses, do dia 25 até hoje, 6 meses do nascimento de Jesus para o nascimento de João Batista. Então, naquela diferença do Natal, o anjo Gabriel aparece e diz: a sua parente está grávida e já está no 6º mês. Então, se você faz a conta de hoje até o Natal, são 6 meses, né? E aí Nossa Senhora vai apressadamente visitar. Ou seja, o arcanjo Gabriel, que é força de Deus, deu essa notícia dizendo: ela está grávida e está no 6º mês, ou seja, falta pouco para o nascimento dele. E aí tem uma missão importantíssima. Por quê? Todos aqueles, principalmente que são precursores no advento, né, futuramente aí, mais final do ano, nós vamos ver os precursores. Quem são os precursores do advento? É a Virgem Maria e João Batista. Claro que apresenta também o profeta Isaías. Daí daqui a pouco eu já falo por que o profeta Isaías
também é apresentado. Mas o fato é, sempre lá no Advento falamos, nós cristãos temos que ter a austeridade, a firmeza, a fortaleza de João Batista para pregar o Evangelho, e nós temos que ter a ternura da Santa Virgem Mãe de Deus para acolher as almas, os convertidos, né? Os pecadores, para acolher. Então, a firmeza, a fortaleza de João Batista e a ternura da Santíssima Virgem Maria. Então, está ligado. Por que o nascimento, então, de João Batista, da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor? Porque Jesus não tem pecado. Ele é Deus. Ele veio para salvar a humanidade. E claro, o Salvador da humanidade não tem pecado. E a palavra diz, todos os pecados estão privados da glória de Deus. Então, nós chamamos pela igreja, né? A igreja católica chama de milagre da graça. O que é o milagre da graça? O milagre da graça aconteceu com a Virgem Maria e aconteceu com João Batista. Por quê? Porque a Virgem Maria é criatura escolhida e João Batista também é uma criatura escolhida para serem precursores. Aqueles que praticamente, tanto a Virgem Maria como João Batista, vai ser a aurora, né, do sol, como na manhã nós vemos. Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua? Cântico dos Cânticos. Está relacionado a Maria, porque a Virgem Maria é aquela que vem antes de Jesus, porque é ela que traz o Salvador da humanidade. E João Batista é aquele que vem antes de Jesus, é aquele que prepara os corações para a vinda do Salvador da humanidade. Então, a Virgem Maria e ele são considerados a aurora, porque eles vieram para preparar o caminho do Senhor. E João Batista especificamente. E a Virgem Maria, ela recebeu o milagre da graça quando? Na concepção. Então, ó Maria concebida sem pecado. Para dizer o quê? A Virgem Maria é imaculada. Ela não recebeu a transmissão do pecado original. Os pais dela, logicamente, não são imaculados. Mas a Virgem Maria é imaculada por quê? Porque aconteceu na concepção dela o milagre da graça. Para dizer, a Virgem Maria foi concebida de forma santa. Ela não teve mancha de pecado. A consequência também do pecado original, nada. Então a Virgem Maria não tem pecado. Não tem pecado. Ela foi concebida sem pecado, os 9 meses lá durante o parto sem pecado, e a Virgem Maria nasceu sem pecado, e a Virgem Maria morreu, entre aspas aqui, a dormição dela, sem pecado. Então a Virgem Maria não conheceu a corrupção do pecado. João Batista, sim, até um ponto. Só que, como São João Batista ia ser o precursor, a missão dele é diferente, ele também tinha que nascer sem pecado. Então João Batista não foi concebido sem pecado, ao contrário. Vai mostrar Zacarias, Isabel, praticamente idade avançada, e toda a dificuldade que eles tinham, por consequência do pecado, na vida. Porém, Deus visita. Deus visitou o seu povo com misericórdia. João Batista é a visita de Deus com a sua misericórdia. Então, João Batista, ele não foi concebido sem pecado, mas João Batista nasceu sem pecado, graças àquela visita que Nossa Senhora faz, então, no 6º mês. Então, a partir do 6º mês, João Batista, por milagre da graça, que é Jesus Cristo, que vai visitar no ventre de Maria, por esse milagre, João Batista, ele vai ter a graça daqui a 3 meses, naquele contexto, de nascer sem pecado. Então, a partir do 6º mês, ele foi resgatado das garras de Satanás. Ele nasceu para a graça, já na barriga da mãe dele. Então, naqueles últimos meses, ele foi sendo concebido daí, e claro, até o nascimento, sem o pecado, sem a marca na vida dele. Porque ele tinha que ser um homem bem disposto para preparar o caminho do Senhor. Bom, aí nós falamos assim, o que a igreja ensina, né?
praticamente eu estou copiando aqui desse livro, né, que eu sempre gosto de ver como catequese também. Diz assim que nós também, aquela lógica, eu não recebi a visita da Virgem Maria quando eu estava no ventre da minha mãe. Então eu sou pecador. Você é pecador. Somente João Batista, que recebeu essa visita, e a Virgem Maria, que foi concebida sem pecado pelo milagre da graça, e Jesus Cristo, que é a graça em pessoa, esses três, celebramos então o nascimento deles, porque eles já nasceram santos. Jesus nasceu santo, claro, desde sempre. A Virgem Maria, concebida santa e nasceu santa. E João Batista, concebido em pecado, porém, na metade aí para frente da gravidez, recebeu a visita do Santo dos Santos e Santíssima Virgem Maria. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, por que Isabel falou isso? A criança estremeceu de alegria, ou seja, foi tirado o pecado dele. Quando adulto, João Batista vai reconhecer isso, porque ele experimentou. Ele experimentou. Por que ele apontou para Jesus? Por que ele reconheceu Jesus e mostrou Jesus para os seus discípulos? E qual foi a frase? E essa frase a Igreja Católica repete até hoje: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vocês respondem: Senhor, eu não sou digno. Por que você fala que não é digno? Sabe por que você não é digno? Eu não sou digno? Porque eu nasci no pecado. Eu nasci pecador. Fui concebido no pecado. Ou seja, nós infelizmente nascemos na desgraça do pecado. Quando que fomos resgatados das garras de Satanás? No dia do nosso batismo. É o que a igreja ensina. No dia do nosso batismo fomos resgatados. Ou seja, nascemos para uma vida nova. Então eu não nasci santo, mas eu fui mergulhado na santidade de Deus no dia do meu batismo. E claro, meus irmãos, aqui que tem que ficar a síntese de hoje para esse dia. Ou seja, o padre Valdori é pecador, porém no dia do batismo ele recebeu a santidade de Deus. Bom, o fato é que eu vou ter que morrer santo. Eu vou ter que morrer santo. Você também vai ter que morrer santo. Aí você vai falar assim: mas padre, como que eu faço para viver na graça? Porque a Virgem Maria é cheia de graça. João Batista se tornou cheio de graça. E eu vou me tornando cheio de graça a partir do meu batismo. No dia do meu batismo eu recebo a graça. Porém essa graça, ela é colocada em minha vida. E essa graça, assim como o meu crescimento físico, emocional, tem que ser também espiritual. Por isso que tem aquela passagem na Bíblia, né? Jesus Cristo crescia em estatura, graça e sabedoria. Então Jesus se tornando um de nós, menos o pecado, ele é tudo igual, ele também teve que crescer na graça. Mas Jesus não é a graça em pessoa. Eu ia falar o portador da graça. Não é a graça em pessoa? É. Mas por que ele teve que crescer na graça? Porque ele se tornou um de nós. Então quando ele se tornou um de nós, ele teve que fazer o processo do crescimento na graça. João Batista, porque ele foi concebido no pecado, ele teve que ter uma vida rigorosa de penitência para se manter na graça. A Virgem Maria foi concebida sem pecado, então ela não teve uma vida rigorosa de penitência. Por quê? Porque ela é plena da graça. Ela nunca foi tocada, não tem mancha do pecado nela. Agora, se João Batista, presta atenção, se João Batista teve que viver na penitência, e olha a penitência que ele fazia, vivia no deserto, uma vida austera, ou seja, jejum praticamente direto ele fazia, quanto mais nós. Por quê? Porque eu não tive a graça de receber esse milagre no ventre da minha mãe. Eu nasci pecador, infelizmente. Mas eu me tornei, claro, um cristão
quando eu recebi o batismo, fazendo aquele processo depois também da crisma e da comunhão, eu sou cristão. Então o padre Valdori tem que crescer. Claro, eu já cresci na estatura, não vou crescer mais. Mas o padre Valdori nunca vai parar de crescer na graça. Eu tenho que fazer esse processo, e você também. Eu tenho que crescer todo dia. No que, padre? Claro, vamos falar da graça. De graça em graça, como São Paulo vai dizer. De glória em glória, de fé em fé. De amor em amor, porque também eu tenho que crescer no amor. Eu tenho que crescer na fé. Claro que Jesus ainda, ele especifica, na fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz coisas gigantescas. Mas no amor e na graça, nós temos que crescer. No caminho de perfeição, aí é um processo que cada um tem que fazer na caminhada. Então, preparai o caminho do Senhor. João Batista preparou a vinda primeira de Jesus. Nós estamos como precursores agora da segunda vinda de Jesus. E preste atenção, para você preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas, a regra básica é viver em estado de graça. Essa é a regra básica para todos nós. Eu já falei várias vezes aqui nas quartas, principalmente. Quando as pessoas chegam para mim, fazem uma pergunta simples: padre, presta atenção, como devo, aliás, quais orações, o que eu devo fazer para me proteger de Satanás? Qual é a melhor proteção contra Satanás, para eu poder combatê-lo no dia a dia? Eu respondo numa palavra só praticamente: viver em estado de graça. Ponto final. É essa a nossa luta. É essa a minha luta diária, e é essa luta diária que você tem que travar. Porque você não vai conseguir, eu também não, preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Jesus, se não procurar uma vida na graça. Bom, padre, o milagre da graça a Virgem Maria recebeu já lá na concepção dela. João Batista recebeu no 6º mês. Eu praticamente recebi no dia 14 de outubro de 1979, que é o dia do meu batismo. Nasci no dia 7 de maio para essa vida, e nasci para Deus, ou seja, o dia que eu fui batizado, no dia 14 de outubro. Então no dia 14 de outubro, eu fui arrancado do poder das trevas. Então a partir do dia 14 de outubro, a minha vida ficou marcada com a vida de Cristo. Eu fui batizado. E lá também em 1998, pelo meu querido bispo Dom Gorgônio, eu fui crismado. Recebi minha comunhão das mãos do padre Renato, que hoje está em São Miguel Arcanjo. Fui batizado pelo padre Hernani, que hoje está em Sorocaba. Acredito que na paróquia São José Operário, como vigário, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Mas ele está em Sorocaba. Então veja, o meu padre foi o padre Hernani. Ele derramou a água do batismo e me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que dia maravilhoso foi esse. Que dia maravilhoso foi quando eu recebi pela primeira vez das mãos do padre Renato a primeira comunhão. Que dia maravilhoso quando eu recebi pela imposição de mãos do meu querido bispo o Santo Crisma. Que dia maravilhoso foi quando eu recebi a ordenação sacerdotal. Então você já entendeu o que é viver na graça. Viver na graça é você buscar os sacramentos, né? Os sacramentos que é Jesus Cristo. Claro, o sacramento é Jesus Cristo. Os sacramentos é dividido em 7 fases da nossa vida. Eu não vou falar aqui dos sacramentos, claro, não é o tema, mas são 7 sacramentos. E eu tenho que viver os sacramentos que me competem. Por exemplo, hoje o sacramento da ordem é o estado de vida que eu tenho. Você que é casado, é o estado de vida que você tem. Mas aí depois tem aqueles sacramentos que nós chamamos
um de maneira especial o sacramento da cura, que é a confissão, a unção dos enfermos também. Mas o sacramento da confissão, quando nós caímos no pecado, na tentação, cedemos à ação ordinária do diabo, ou seja, o diabo vem, faz a proposta, eu aceito livremente, então eu preciso depois me confessar arrependido dos meus pecados. E aí, o milagre da graça, que milagre é esse? Sacramento da confissão. Então onde que eu vou receber o milagre da graça? Pelas mãos do Padre. Quando o Padre me dá a absolvição, eu recebo o milagre da graça. Quando que você recebeu o milagre da graça pela primeira vez? Eu já dei a minha data. A minha data foi 14 de outubro de 1979. Eu recebi o milagre da graça, porque o batismo é um milagre que acontece. Claro, extraordinariamente aconteceu na vida de São João Batista e da Virgem Maria, de forma extraordinária. E talvez não vai acontecer isso com mais ninguém, porque a forma ordinária de Deus agir hoje chama-se tempo da igreja. O que é o tempo da igreja? Desde o dia que Jesus fundou a igreja, 2000 anos atrás, mais ou menos, a gente arredonda, né? 2000 anos atrás, até a volta gloriosa dele, o único meio para você receber o milagre da graça são os sacramentos. Então, por isso, batizado, comunhão, que vai alimentar o nosso batismo, a nossa vida de santidade, o crisma, que é a força do Espírito Santo que vem sobre nós, para que nós possamos ser santos, porque ali nós recebemos os 7 dons de santidade. Depois o sacramento da ordem, eu sou ordenado e Deus me dá toda a graça para viver o meu estado de vida celibatário. Você que é casado, recebe o estado de graça, quer dizer, você está no estado quando você vive, estado de graça, quando você vive com seu esposo, com a sua esposa. Ali você está em estado de graça, quando você vive a fidelidade do sacramento do matrimônio. Então, padre, como que eu faço para viver em estado de graça no sacramento do matrimônio? Porque você prometeu amor e fidelidade. Então é no amor e na fidelidade até o final da vida de vocês. Aí vocês estão vivendo em estado de graça. E vocês vão receber toda a força e graça de Deus para combater o mal e para preparar o caminho do Senhor para a vida dos seus filhos, por exemplo. Aí vocês vão formar os seus filhos para Deus, ou seja, preparar corações bem dispostos para receber Jesus que voltará gloriosamente. Mas não só para Jesus que voltará gloriosamente, mas para esse Jesus que vem pelo santo sacrifício, todos os dias na Santa Missa. Temos que preparar corações bem dispostos. O padre Valdori tem a obrigação religiosa, moral, de vida também. A minha obrigação é preparar os corações dos meus paroquianos para receber Jesus de forma bem disposta, ou seja, em estado de graça, receber hoje. Porque se você receber Jesus em estado de graça hoje, você já está se preparando nesse processo de crescimento na graça, para recebê-lo um dia gloriosamente, quando ele voltar. Aí você vai receber. Mas hoje, na misericórdia de Deus, fracos que somos, limitados que somos, pecadores que somos, podemos recorrer à graça quando nós caímos. Quando eu caio, logicamente, que já sei onde está o milagre da graça para mim. É pelas mãos do Padre. E eu sei que lá no confessionário, não é o Padre, mas é o próprio Jesus, o meu Salvador, que impõe as mãos sobre mim e dá a absolvição dos pecados. Eu creio nisso. Então eu tenho que crer nos sacramentos. Esse é o tempo. Então nós temos que preparar pessoas bem dispostas para receber os sacramentos, para receber todos os sacramentos. Hoje, a senhora Maria Aparecida faleceu. Falei para os familiares. Eu vou repetir aqui o que eu falei para os familiares. Por um lado, eles estavam passando ali toda a dor. A gente acompanha as dores de famílias que perdem familiares ali sempre, todos os dias praticamente. A dor da separação. Mas uma das coisas que a Virgem Maria prometeu, uma das coisas que existe na Igreja Católica,
Jesus Cristo, o Sagrado Coração, né, quando aparece para Santa Margarida, né? Ela também recebeu lá as promessas. E logicamente que a maioria das promessas, e praticamente a promessa principal, ou aquelas promessas que Nossa Senhora também coloca quando se reza o rosário, por exemplo. Qual é a promessa? E também quem é devoto à Divina Misericórdia, nós sabemos disso. A revelação da Divina Misericórdia diz, o próprio Jesus falando para Santa Faustina, aqueles que são devotos à Divina Misericórdia, Jesus vai dizer, eu mesmo os defenderei. Quando que Jesus vem nos defender? Na vida decorrente, logicamente, e principalmente naquela perseverança final que nós devemos ter, que é na hora da morte, onde o diabo vai nos atacar ferozmente, para tentar fazer com que você vá para o inferno, e eu também. Então quem é que tem que estar ali? Por isso que nós temos que estar em estado de graça na hora da morte. E hoje, a Senhora Maria Aparecida, eu tive a graça, pela misericórdia, de chegar exatamente, Deus está me dando essa graça, no momento da morte. Ou seja, no momento em que ela estava passando dessa vida para a eternidade, o sacerdote chegou lá. E eu tenho certeza, falei para os familiares, vocês são amados de Nossa Senhora. Vocês são amados por Jesus Cristo. A Senhora Maria Aparecida é amada. E ela, como todas as quartas-feiras, eu me lembro perfeitamente, Senhora, estava aqui sentadinha. E um dia, acho que foi o ano passado, final do ano passado, eu recebi a visita dela lá no hospital. Alguém falando que queria falar comigo. E ela, até perguntei na época para a secretária, mas o que eles querem? Pergunta. E eu recebi uma surpresa, porque geralmente quem vai me procurar às vezes é para resolver problema. Eu me surpreendi. Hoje até agradeci ela na hora da passagem. Ela falou assim, padre, a secretária me falou, padre, a família está dizendo que é só um abraço. Só isso. Só um abraço que ela quer, mais nada. E eu me lembro que ela entrou e eu dei esse abraço. Até falou assim, padre, é só um abraço, padre. Eu falei, mas isso é a coisa mais fácil que tem. Hoje na pandemia não dá. Mas eu falei, a coisa mais, padre, lá na igreja não dá para abraçar. E o meu sonho era abraçar o Senhor. Aí eu falei, mas meu Deus, a coisa mais fácil que tem é dar um abraço. Dei um abraço nela e bateram uma foto. Até hoje postei, fiz questão. Ela foi só para me dar um abraço. Olha que amor. Amor ao sacerdote. Beijou minhas mãos. Quer dizer, vocês acham que uma mulher dessa ia ser desamparada na hora da morte? Claro que não. Temente a Deus, devota da Santíssima Virgem Maria, devota da Divina Misericórdia, devota do Sagrado Coração de Jesus, vivia na graça. Falei para os familiares hoje com toda a minha certeza. Eu não sei como será o processo dela lá no céu. Só Deus sabe. Mas eu garanto que ela está nas mãos de Deus. Eu tenho certeza. Por quê? Porque tinha um padre do lado dela. Não o Valdori, qualquer sacerdote. Qualquer sacerdote. Porque o sacerdote vai ministrar o que naquele momento? Eu ministrei para ela hoje o sacramento da unção. E dei absolvição dos pecados dela. Eu dei indulgência plenária para ela. E se ela recebeu indulgência plenária, eu não sei se ela vai precisar de purgatório, só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que inferno ela não foi. Eu tenho certeza que ela está no céu. Por quê? Porque o padre estava ali na hora da passagem. Claro que não precisa ser necessariamente. Eu quero falar também aqui acho que Rita, a mãe da Bianquinha, né? Nossa Bianquinha. Eu tive a graça também de, acho que faltando mais ou menos aí 1 hora antes da morte dela, fui lá na Unimed, eu dei a unção e também dei a absolvição. E qualquer padre, chamar o padre, por quê? Porque o sacramento é o milagre da graça. A graça que está invisível se manifesta pelos sacramentos. E para receber os sacramentos, eu preciso estar em estado de graça.
até mesmo o batismo. Esses dias eu falei rapidamente, algo assim. Eu falei assim, todos os sacramentos, não me lembro se foi a semana passada. Todos os sacramentos nós precisamos estar em estado de graça. Daí uma pessoa me questionou falando assim, padre, mas até o batismo tem que estar em estado de graça? Eu falei, tem, só que tem uma diferença. Não é a criança ou não é o adulto que está recebendo o batismo que está em estado de graça. Porque está em pecado. A pessoa é concebida no pecado. Pecado original. Infelizmente a mancha do pecado vem junto. Nasce junto. Mas quem tem que estar em estado de graça no dia do batismo? Os pais e os padrinhos. Os pais e os padrinhos precisam estar em estado de graça. Por isso que você que vai escolher um padrinho, uma madrinha, tem que tomar todo o cuidado com quem você escolhe. Não é simplesmente escolher um parente, um amigo, aquela pessoa que visita. Ou tem muitas pessoas, vai ser padrinho depois para sustentar financeiramente, ajudar. Eu me lembro lá atrás, quando eu era um pouco criança ainda, eu me lembro que tinha aquelas brincadeiras que fazia, vão no batizado? Ah, quem será que escolheu de padrinho? Será que é padrinho rico que escolheu? Quantas e quantas vezes eu escutei isso? Mas o que adianta ter padrinho rico se não está em estado de graça? Então, você que vai batizar uma criança, vai batizar um adulto, sei lá, você tem que tomar um cuidado para escolher padrinhos em estado de graça, ou seja, que vivam os sacramentos. É por amor à criança, porque a fé ela é transmitida na Igreja Católica. Quem vai transmitir a fé para a criança? São os pais e os padrinhos. Os pais e os padrinhos têm a missão de João Batista, preparar aquele coraçãozinho que vai crescendo, e que eles cresçam, logicamente, na casa de Nazaré, ou seja, na casa de Nossa Senhora. Assim como Jesus crescia em estado de graça, sabedoria, e depois João Batista, que a partir do 6º mês, chegou a graça na casa deles, porque Zacarias, aqui está o relato hoje, ele voltou até a falar. Voltou a falar quando? Quando ele confirmou o nome de João Batista. Seu nome é João. A partir daquele momento, Zacarias voltou a falar, ou seja, a palavra voltou, porque a palavra encarnada visitou a Virgem Maria, que chegou lá plena de graça. Quando a saudação dela entrou no ouvido de Isabel, a criança pulou de alegria no ventre. Eu quero ver se eu acho aqui uma anotação que eu achei interessante hoje, em relação a isso, que eu achei importantíssimo. Eu acho que eu tenho aqui anotado. Está aqui. Santo Ambrósio diz assim, Isabel foi a primeira a ouvir a voz de Maria, mas João foi o primeiro a pressentir a graça do Salvador. A mulher ouviu a voz da mulher, o menino sentiu a presença do filho. Elas proclamam a graça interiormente, eles realizam-na interiormente, e por um duplo milagre, as mães profetizam sob a inspiração de seus filhos. Quem diz isso? Santo Ambrósio. 2 priminhos que mudarão o mundo. Um anuncia e o outro redime com seu sangue. Você anuncia, eu anuncio, mas quem redime com o sangue, quem dá a remissão dos pecados, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado de João Batista. E por causa dele, Nossa Senhora não conheceu o pecado, foi concebida sem pecado. E é por causa dele, Jesus, pela força redentora dele, que eu tenho que viver em estado de graça. Então todos os sacramentos eu tenho que receber em estado de graça. Eu quero agradecer a Deus hoje pelos meus padrinhos, né? A senhora Euclídia e o senhor Hildo, falecidos. Ao meu pai e minha mãe, meu pai falecido hoje,
no dia de hoje, né? Há 14 anos atrás, no dia de hoje. Eu quero louvar Deus por eles, porque eles me batizaram. Eu fui batizado. Eu gostaria muito que eles estivessem em estado de graça no dia. Não sei se eles estavam. Aí só Deus sabe. Mas hoje o que eu posso saber é que eu tenho que viver em estado de graça. Naquela época eu não tinha estrutura para chamar alguém em estado de graça, mas hoje eu tenho estrutura, com a graça de Deus, para viver em estado de graça. É isso que eu tenho que buscar. Eu, infelizmente, eu posso confessar aqui para vocês. Eu posso confessar aqui para vocês e vou confessar. Infelizmente, quero louvar Deus, felizmente quero louvar Deus pela a vida da senhora Antônia em Angatuba, que foi minha catequista. Mas infelizmente eu não aprendi bem a catequese. Não por culpa dela. Não por culpa dos meus pais. Não tem culpado. Infelizmente eu não me preparei bem para receber a primeira comunhão. Então eu vou confessar aqui, não confessei bem também. Eu não fiz uma confissão boa. Eu me lembro até hoje, meus irmãos e irmãs, eu não tinha consciência do que era confissão. Eu não tinha noção do que era. Falaram para mim que eu tinha que receber, eu tinha que confessar com o padre. Eu fui, mas senti tanta vergonha do padre. Eu me lembro que eu fiz uma lista de pecado e comecei a tremer na frente do padre. O padre Pedro na época, padre Pedro Trombelli, né? O padre Pedro até tentou me ajudar. Mas teve um pecado que eu escondi, porque eu tinha vergonha. Olha que tristeza isso daqui, claro, depois eu já me confessei, depois que eu tomei consciência. Mas eu me lembro que fui receber Jesus com esse pecado. É triste falar isso. Claro, não vou falar o pecado aqui. Mas eu me lembro de um pecado bobo de criança. Eu tinha mais ou menos 8 anos. Não é pecado grave assim, sabe? Mas era pecado. Então eu tive a infelicidade de receber Jesus eucarístico com esse pecado. Infelizmente. Então eu não me preparei bem para a primeira confissão minha. Infelizmente eu não me preparei bem para a minha primeira comunhão. Agora o que eu posso dizer é que eu me preparei bem para o meu crisma. Aí sim. Porque aí com 17 anos, um padre orou por mim, pediu a graça sobre mim. E aí eu fiz a experiência com Jesus. E aí a partir daquele momento comecei a viver na graça, a partir dos 17. E depois com 18 anos, pela imposição de Dom Gorgônio, pôs as mãos. Primeira turma dele, de crismado, quando ele foi bispo. Eu fui crismado. E aí eu posso dizer, no santo crisma, eu já tinha consciência daí do que eu estava recebendo. Aí a partir de lá, tudo consciente. Eu tenho consciência de onde me vem a graça. De onde é que me vem a graça? Dos sacramentos. Então uma das coisas que eu luto hoje, e eu quero que você lute também. Mesmo que você hoje esteja em pecado, se arrependa hoje. Padre, mas eu não consigo me arrepender. Eu também não. Mas eu tenho que pedir o dom do arrependimento. Senhor, dai-me a graça do arrependimento, porque eu não quero te receber com nenhuma mancha no meu coração. Porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E onde é que o Senhor tira o meu pecado? Onde é que eu renasço de novo? Para a eternidade, para a graça, para o Espírito. É na confissão. É quando eu vou me confessar. É quando eu me arrependo. Por isso que São João Batista, o centro da pregação dele foi essa: convertei-vos. E claro, esse é o centro da pregação de Jesus também. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o que São João Batista fez quando ele estava lá batizando? Praticamente, até vi uma piadinha hoje aqui,
claro, até que abre a consciência da gente. Eu coloquei no meu status, né? Uma pessoa, né, escreveu assim, não sei quem que montou, mas eu achei interessante. Claro que está na Bíblia. Herodes, tu vives em adultério. Herodes, és um rei pecador. Deixa a mulher de teu irmão, pois estás em adultério. Quem que gritou isso aqui no deserto? João Batista. João Batista falou isso para um rei, que ele estava em pecado. E portanto o rei Herodes não estava em estado de graça. Vamos colocar no nosso contexto. Aí se for no século nosso hoje, 21, os jujubas de plantão vai dizer assim: João, não podemos julgar. Coitado do rei, deixa ele viver a vida dele. Como que João Batista ia responder para esse jujuba? É do jeito que está aqui, eu estou lendo. Cala a boca, seu safado. Porque hoje, meus irmãos, esse negócio aí que não podemos julgar é muito mais para esconder pecado pessoal do que defender o outro. Esse negócio hoje de falar, não podemos julgar, é porque ou a pessoa deve ou porque já fez cagada no passado. Essa é a lógica. Quando nós denunciamos o pecado, preste atenção, doutrina da Igreja Católica: se alguém faz, está errado. Se alguém julga e condena, está errado. A igreja não ensina ninguém a condenar. O que a igreja ensina? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que a igreja ensina, palavra de Deus. Então eu, Padre Valdori, não condeno ninguém. Julgar até posso julgar, mas não posso condenar. Porque eu tenho que julgar o fato, né? Para saber o que a pessoa está fazendo errado. E por amor no meu coração, para preparar um povo bem disposto, qual é o meu papel e o seu papel? Sem apontar no sentido de acusar, porque o acusador é o diabo, Satanás, né? Ele é o acusador. Mas sem apontar o erro da pessoa no sentido, pessoalmente falando, mas ajudando um pecador a não ir para o abismo. Você tem que falar: sai dessa vida, meu irmão. Sai do adultério, meu irmão. Está errado. Se você continuar nessa vida, você vai para o abismo. Eu não vou usar a palavra inferno porque também assusta. Você vai para o abismo. Foi isso que João Batista fez. Herodes, deixa a mulher do teu irmão, porque o irmão, quer dizer, deixa essa mulher, é casada. Você pode se casar com ela desde que seja viúva, mas é casada. Então saia do adultério, Herodes. Logicamente que ele até gostava de João Batista, mas infelizmente a mulher mandou a filha dela dançar para o rei. Ela ganhou as graças do rei. O rei bêbado prometeu até a metade do reino. Pode pedir o que você quiser. A menina foi tirar um conselho com a mulher que estava em adultério. Chegou lá e falou: mãe, o que eu peço para o rei? Peça a cabeça de João Batista. Por quê? Porque aquela sem vergonha queria viver no adultério. Herodes não queria nem matar João Batista, mas ele prometeu, ficou com vergonha, né, depois de não cumprir a palavra. Aí depois nós celebramos, que dia mesmo? O martírio de João Batista. Deixa eu só puxar aqui. Dia 29 de agosto é o martírio de João Batista. Dia 29 de agosto. Hoje o nascimento, 24, né? 29 de agosto, o martírio dele. O dia que ele morre por causa da verdade. João Batista não negou a verdade. E eu quero terminar aqui concluindo, né? Fazendo uma consideração final. Aí eu quero pegar algo do dia do martírio dele, que eu achei interessante.
para finalizar essa pregação, eu quero falar um pouquinho da fortaleza de João Batista que nós precisamos ter hoje, viu? Precisamos pedir o dom da fortaleza. Porque eu sei hoje que, infelizmente, tem uma conotação até política a questão de jujuba. Jujuba é aquela balinha, quer dizer, pode ser o picolézinho lá, que é jujubinha, né, colorido. Tem de laranja, de limão, né? Como que é? Blue lá, que fica azul a boca. Mas também aquelas balinhas, né, que é jujuba, coloridinha, balinha coloridinha, né? Então, para os cristãos coloridos hoje, que tudo é julgamento, você não tem nada a ver com a vida do outro. Não, eu tenho o dever de anunciar Jesus Cristo, que é verdade, né? Essa pessoa não pode morrer no pecado. É obrigação. E é direito da pessoa conhecer, como eu falei no domingo. Então, no dia 29 de agosto, nós celebramos o martírio dele. Eu vou pegar um trechinho aqui desse livro que eu achei interessante, que praticamente é catequese, né? E para a gente ver um pouco da fortaleza de João Batista. Por que ele foi para o deserto? E por que nós temos que lutar para estar em estado de graça? Sabe por quê? Porque se eu não viver em estado de graça, escuta essa, eu não vou ter, entre aspas aqui, cara, né? Para chegar para um pecador, cheio de amor no coração, porque eu não quero a condenação dele eterna, e eu não vou ter força para falar para ele: meu querido, sai dessa vida. Claro que a gente tem que rezar para a pessoa vir até a gente e pedir ajuda, né? Eu não posso sair para a rua aí também, não. Assim, aqueles que estão próximos, rezar, vai rezando, para que essa pessoa um dia peça ajuda, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar Jesus, mas também denunciar o pecado. Porque são duas missões nossas praticamente de profeta: anunciar Jesus Cristo e denunciar o pecado. Anunciar Deus e denunciar os ídolos que a pessoa está idolatrando. Esse é o papel do profeta, com o poder da palavra de Deus, não minha. Então João Batista é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, né? Como estava em Isaías, que daí eu falei que ia citar ele também, por causa disso. Porque praticamente os 4 evangelistas, eles de comum acordo falam que aquele que foi citado lá pelo profeta no Antigo Testamento é João Batista. Aquele que vem à frente do Senhor, preparando o caminho, né? Este rei, como chama São Marcos, né? É um dos personagens mais tristes do Evangelho. Foi durante o seu governo que Cristo pregou e manifestou como Messias esperado. Também teve a oportunidade de conhecer João Batista, né, esse rei Herodes, incumbido por Deus de mostrar o Messias. E chegou a ouvi-lo com gosto, diz a doutrina. Podia ter conhecido Jesus, Herodes, né? A quem queria ver pessoalmente, mas cometeu a enorme injustiça de mandar decapitar aquele que poderia tê-lo levado até Jesus Cristo. Porque João Batista tinha essa graça de levar o rei Herodes a Jesus Cristo. Mas qual foi a injustiça de Herodes? Mandou decapitar de forma injusta. Agora, o que levou à decapitação? A verdade. Mas quem causou a decapitação? A imoralidade de sua vida. Herodes vivia de forma imoral. E ele vivia as suas más paixões. E as suas más paixões impediram-no de descobrir a verdade. E aqui que nós devemos tomar cuidado. E levaram-no a esse grande crime, diz a doutrina. Foi tal a cegueira da sua mente e do seu coração, que quando realmente se encontrou cara a cara com o Senhor Jesus, do céu, o Senhor do céu e da terra, pretendeu que entrevistasse a ele e a seus amigos
dizendo para mostrar para ele alguns prodígios. Nós vemos isso até no filme da Paixão de Cristo, segundo Mel Gibson, né? Herodes meio que chega zombando: é esse daí? É esse daí o Messias, o esperado? Faz um prodígio para mim, ressuscita mortos. Porque ele queria ver Jesus, mas zombou de Jesus. Zombou de Jesus porque ele vivia nas suas más paixões. João pregou para ele a verdade, mas ele não quis sair do pecado. E o pecado fez com que ele decapitasse João Batista. João pregava a todos, né? A multidão, o povo, aos publicanos, aos soldados, aos fariseus, aos saduceus e ao próprio Herodes, que era a autoridade máxima nesse contexto. Como que ele pregava? Com seu exemplo, humildade, integridade, austeridade, ele dava testemunho do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha chegado. João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. E não temeu os grandes e poderosos que poderiam tirar a vida dele, como tirou a vida dele. E ele não se importou com as consequências das suas palavras. Por quê? Porque quem vive na verdade de Jesus Cristo não tem medo de nada, não tem medo de perder a própria vida, não tem apego nenhum nessa terra, porque sabe que a sua vida, como a de João, pertence a Jesus Cristo. Assim como todos, né, que foram mártires, o nosso querido São Paulo Apóstolo, São Pedro, o próprio João Batista. Por que ele teve essa fortaleza? Porque João Batista viveu a verdade que é Jesus Cristo na vida dele. Porque ele recebeu, antes do nascimento dele, a visita de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus tirou o pecado dele. E depois ele viveu uma vida austera. Irmãos e irmãs, nós também hoje, como está aqui no Antigo Testamento, eu fiz questão de pegar, porque alguém perguntou hoje para mim: padre, esses gafanhotos que estão vindo aí, né, esse vírus que está aí, claro, é um vírus, não é uma peste, né, mas é um vírus, é diferente de peste, a gente sabe disso, o tratamento é diferente. Mas aqui no contexto, segundo Crônicas capítulo 7, olha o que diz aqui: quando eu cerrar os céus e não houver mais chuvas, quando ordenar aos gafanhotos que devore a terra, ou quando enviar a peste ou um vírus contra o meu povo, para que morram. Se meu povo, agora ó, como Deus quer a salvação, ó, só que tem uma condição aqui: se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome se humilhar, se procurar minha face para orar, agora a prática aqui, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e curarei, sanarei a sua terra. Para dizer o quê? O pecado tem consequências na nossa vida. Quem pode curar as consequências do pecado? Temporais, né? Essas consequências, ou eternas? É só Jesus. Só que tem um detalhe: eu, Padre Valdori, preciso me arrepender, preciso me confessar. E depois da confissão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que renunciar o meu mau procedimento. Eu tenho que renunciar, é obrigação minha como cristão. Eu não posso viver só me confessando, porque a coisa mais fácil que tem é eu cair em pecado e procurar o Padre. Só que eu não posso me esquecer daquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse: vai e não tornes a pecar. Isso é sério, meu povo. Padre Valdori, isso é muito sério. Se converta. Vou falar para mim mesmo: Deus está te dando chance, Padre Valdori. Se converta. Se confesse, faça uma boa confissão, se arrependa, se confesse. Mas Padre Valdori, renuncie o pecado.
Não volte mais a esses procedimentos errados que você tem, a esse comportamento que você tem. Então, eu tenho que viver uma vida cristã de forma autêntica. Para isso, olha, eu tenho a concupiscência. Como São Paulo apóstolo disse, não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal. Então, para eu enfraquecer o mal com a graça de Deus, eu preciso viver uma vida de penitência, uma vida austera. Claro que tem vocações hoje, tem chamados de forma pessoal, vocação específica. Por exemplo, tem os eremitas, tem os monges. Os eremitas literalmente eles saem para viver no deserto, ou seja, eles vivem na natureza, porém vivem longe das cidades e vivem só em vida de oração. Tem vocação assim. Claro, eu como padre diocesano, quantas vezes eu me perguntei, porque eu não sou religioso, mas eu posso viver como um religioso, quer dizer, religiosamente, de forma interior, claro, de dentro para fora, não de fora para dentro. Uma transformação interior, conversão todos os dias. Isso é possível? É, com a graça de Deus. Só que eu tenho que renunciar à minha vida. Eu não posso ficar viciado na confissão. Eu caí em pecado, tá bom, caí em pecado hoje. Vou lá me confessar com o padre. O padre perdoa? Claro que o padre perdoa. O padre vai perdoar sempre, porque Deus perdoa sempre. Disso não vamos discutir. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que eu pecar, eu sei que Jesus é misericordioso e vai me perdoar. E não existe pecado que Deus não perdoa. Não deixe o diabo te acusar. Se arrependa e vá buscar a confissão. Só que crie vergonha na cara, Padre Valdori, e você crie vergonha na cara. Renuncie esse pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira. Prove da graça. Prove da graça. Ou é mentira isso que São João Batista falou? Por isso que ele pregou com essa coragem, com essa fortaleza, porque ele vivia em penitência para não cair em pecado. Porque ele tem a marca do pecado. Ele não é imaculado. Eu não sou imaculado. A Virgem é. Jesus é, né? Eu não. Então o Padre Valdori, como não é imaculado, o que ele tem que fazer todos os dias? Vigiar e orar, para não cair em tentação. Só que se eu não vigiar e não orar, eu caio em tentação, como qualquer outra pessoa. Por isso que eu tenho que ter uma vida austera, uma vida de recolhimento, uma vida interior, porque a cada dia eu tenho que crescer na graça, eu tenho que crescer na perfeição. É possível? É. Os santos mostram isso para nós, e com a graça de Deus é possível crescer. Eu não posso ficar parado no tempo, eu não posso ficar no vício, até mesmo viciado em confissão. Eu tenho que criar vergonha na cara hoje e falar: Senhor, dai-me a graça para não mais pecar. Só que saia lá do confessionário e vá fazer penitência em cima daquele pecado que te enfraqueceu. Porque uma das coisas que o diabo conhece são os nossos pecados. Ele só não vai nos acusar depois que nós colocamos debaixo do sangue de Jesus. Só que o diabo vai tentar de novo na mesma área da sua vida. E se você não orar, como está aqui em 2 Crônicas, buscar a face de Deus e orar, se arrepender dos pecados e renunciar. Renunciar significa: não quero para mim essa vida. Chega, basta. O mundão está perdido, eu não posso estar perdido. Todo mundo faz, mas eu não posso fazer. Fulano faz, ciclano faz, padre tal faz, mas eu não quero, Senhor. Eu renuncio. Eu quero ter uma vida íntegra. Uma vida íntegra significa: eu quero ser todo de Deus. Eu não quero mais o pecado em minha vida. Vem Espírito Santo todos os dias. Vida de oração, jejum, penitência, é o que
São João Batista prega. E o Senhor pede também essa fortaleza para todos nós. E também pede para nós coerência de vida. Essa é a palavra. Tem que ter coerência, Padre Valdori. O primeiro ouvido é o meu, está ouvindo a palavra. Então eu estou falando para mim, Padre Valdori, hoje é o dia. Coerência nessa vida, Padre Valdori. E a partir de mim eu falo, povo, coerência nessa vida de católico. Pare de envergonhar Jesus Cristo. Pare de envergonhar a igreja. Pare de envergonhar a sua família. Pare de envergonhar os católicos. Coerência. Coerência. Vida íntegra. Para que saibamos dar na vida diária um testemunho simples. Por meio do nosso exemplo, palavras sem medo e sem respeito humano. Aqui esse respeito humano é antes obedecer a Deus que as pessoas. Ah não, não vou falar porque a pessoa vai ficar chateada comigo. Ah não, não vou falar porque eu estou julgando a vida dela. É com simplicidade que você vai falar. Marcos então nos relata o quê? Que mandaram prender João e mantinham-o em ferro no cárcere por causa de Herodes. Por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, que ele tinha tomado ilicitamente por mulher. Herodes tomou a mulher do irmão dele, de Filipe, né? Herodíades então odiava João. Então significa que quando você prega, você tem integridade de vida. Lógico que você vai ganhar ódio de muita gente, porque quem está no pecado vai odiar quem é cristão. Porque quem é cristão, eu quero fazer uma alusão agora, assim, uma comparação. Fazendo do tempo de Jesus, como São João vai dizer, né, que Jesus é a luz do mundo, é a palavra, né? A luz do mundo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então se João, ele veio dar testemunho de Jesus, ele era testemunha, né? Que ele experimentou na vida dele Jesus. E claro que ele era testemunha, quer dizer, a pessoa dele. Quem via João Batista já se convertia só de ver ele, por causa dessa graça que tinha nele. Ele vivia em estado de graça, né? Ele não tinha pacto com o pecado. Ele não tinha vício. Ele não tinha vício nenhum. Diz que ele não bebia. Ele era despojado, desapegado de tudo. Ele só tinha aquela palavra que ele ouviu lá na barriga da mãe dele, que ele chegou a estremecer, e mudou a vida dele. Para o resto da vida dele, ele se tornou um santo. Ou seja, a palavra santificou. Então essa pregação tem que santificar você hoje. O sacramento da Eucaristia tem que santificar você. Não receba Jesus indignamente, jogando Jesus no esgoto, na lama, no lixo do seu pecado. Receba Jesus com o coração devidamente preparado, estado de graça. Viva o seu matrimônio fiel, para você viver em estado de graça. Padre Valdori, seja fiel, celibatário, sacramento da ordem, para você sempre estar em estado de graça, para que as pessoas recebam de fato de um canal que eu sou, a graça. Então João Batista, a palavra vai dizer, ele não é a palavra, mas ele é a voz que clama no deserto. Eu não sou a palavra, eu, Padre Valdori, sou a voz. Como eu sempre falo, você está escutando o timbre da minha voz, o jeitão que eu falo, caipira. Porém, quem está chegando na sua alma é Jesus com a palavra dele. Eu não sou a palavra, mas eu sou a voz que grita no deserto. E eu tenho que preparar o caminho para o Senhor entrar na vida de cada um de vocês. Eu não sou a luz, mas eu vim dar testemunho da luz.
Você sabe que a luz naquele contexto, a chama, né? O fogo, geralmente é colocado na tocha. Tocha de fogo. Então eu sou a tocha. O fogo é do Espírito. Mas o Espírito quer precisar de uma tocha. Por isso que eu comecei falando do fogo. E lá na música hoje, queima de novo. Queima de novo. De novo quer dizer, acenda o fogo do teu amor no meu coração, Jesus, que é o teu Espírito. Eu sou uma tocha que tem que levar o fogo. Se quiser falar, Jesus é a luz, você é o receptáculo e Ele é a luz, a lâmpada, que seja. Mas tem que ter o receptáculo. Se não ter o receptáculo, não dá para acender a luz. Então você é um receptáculo, onde vai ser colocada a luz. Mas quem ilumina é Jesus. Só que eu tenho que ser um receptáculo para acolher essa luz e depois testemunhar essa luz. E onde eu passar, essa luz tem que estar acesa. Só que a luz não acende em receptáculo queimado. Basta você ver aqui na igreja, tem várias lâmpadas aqui. Aí acho que tem reator, né? Essas coisas que existem nessas lâmpadas, né? Mas vamos pegar um reator queimado aqui e vamos colocar. A lâmpada nova, mas o reator está queimado. João entende bem disso, né, João? Estou falando errado? É reator? Né? O reator não pode estar queimado. Então não adianta ter lâmpada nova. Vamos imaginar que Jesus é a lâmpada nova, a luz. Aí coloca no reator, o reator queimado não acende. Então se a sua vida está queimada, aí você já entendeu? Se você viver no pecado, essa luz não vai acender na sua vida. E portanto você não vai iluminar ninguém. E a mesma coisa eu. A minha vida tem que ser semelhante à de João Batista. Quando que você nasceu para a verdade? Quando que você foi arrancado das mãos de Satanás, do poder das trevas? No dia do seu batismo. E todas as vezes que você se arrepende e confessa, Jesus de novo arranca você daquele pecado. Claro, Ele tira o seu pecado, lava a sua alma com o sangue dele, e você toma de novo a sua veste batismal. E essa veste que você recebeu, eu recebi no dia 14 de outubro de 1979, até a volta gloriosa de Jesus, ou até o dia da minha morte, ela tem que estar limpinha. Eu tenho que devolver essa roupa do jeito que eu recebi, sem elamear no pecado, sem sujar. Então sujou a roupa, sujou a vida, confissão, renúncia, oração, vigilância, penitência. Quando, Padre? Todos os dias, até o último suspiro. Até o último suspiro. É luta. E é essa luta que você tem que travar todos os dias. Sair do pecado. Vamos fechar os olhos um pouquinho só. Que Deus nos ajude nessa noite. Pai querido, Pai amado, olhando para a cruz um pouco. Foca na cruz um pouquinho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Quem está aqui olha para a cruz, fica de pé, por favor. Quem está em casa, se coloca em posição de oração. Vamos orar um pouquinho, como preces da comunidade. Hoje é dia então do nascimento de São João Batista. E eu quero mergulhar na pia batismal cada um de vocês. Cada um de vocês. Você está fraco hoje, eu também estou. Eu sou fraco, você também é fraco.
É na fraqueza que me sinto forte. Fraqueza não é pecado. Reconhecer-se fraco não é pecado. O pecado é quando você consente uma tentação que veio naquela fraqueza. Olha para a cruz agora. Essa pregação te aproximou mais de Jesus. Deixa Jesus agora lavar sua vida com o sangue dele. Deixa essa palavra que entrou pela minha voz. Logo que a tua saudação, a saudação da Virgem Maria, chegou aos ouvidos de Isabel, a criança pulou de alegria no ventre. Que o seu coração estremeça nessa noite. Que o seu interior estremeça. Que você seja liberto agora, pelo poder do sangue de Jesus. Que a sua vida possa agora ser lavada no sangue do Cordeiro. Que o seu coração agora seja preparado para receber Jesus. Ou esteja preparado. João Batista veio dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem por ele, por João Batista, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, diz a palavra. Praticamente o início do Evangelho de São João. Aquele discípulo que conheceu Jesus foi graças à preparação de João Batista. Você conhece Jesus? A palavra vai dizer que no dia seguinte, achando-se João outra vez com 2 de seus discípulos, fixou os olhos em Jesus, que passava e disse, João Batista disse para esses 2 discípulos, e eu aqui hoje estou dizendo, você está no santo sacrifício, sacramento dos sacramentos, a cruz você está vendo, ali no centro da igreja, mas você está vendo o santo sacrifício agora, e eu como João Batista, como igreja que sou, mensageiro de Cristo, eu aponto agora, você que é discípulo, discípula de Jesus, amigos de São Paulo, amigos de Jesus Cristo, eu digo a vocês, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis, é Ele, Jesus, só Ele pode. Ouvindo as suas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Essa é uma recordação muito grande, imensa. Não teria os apóstolos conhecido Jesus se não fosse João Batista. Quantas e quantas pessoas precisam fazer a experiência de Jesus por meio da sua vida e por meio da minha vida, irmãos, irmãs. Então deixa Deus tocar agora na sua vida. E Ele vai derramar as graças hoje. Deixe que o milagre da graça toque você nessa noite. Você que está assistindo aí da sua casa, você que está aqui, deixa o milagre da graça, se abra, simplesmente se abra, olhando para Jesus que é o Cordeiro, e creia, porque aqueles 2 discípulos creram em Jesus, e diz a palavra, fixou os olhos em Jesus que passava, né? João Batista, e disse, eis o Cordeiro de Deus, e eu digo a você que está me ouvindo, eis o Cordeiro de Deus, olhe para a cruz agora, e você que está assistindo da sua casa, você não está simplesmente assistindo, mas o seu coração está aqui, nesse mistério do santo sacrifício, e é o santo sacrifício que está sendo atualizado nessa noite, para essa igreja, para a igreja católica, para a igreja São Paulo Apóstolo, para vocês amigos de São Paulo, amigos dessa paróquia, amigos de Jesus Cristo, é para vocês hoje, é para você que está assistindo, família, que eu estou dizendo, eis o Cordeiro de Deus, e eu tenho os meus olhos fixos nele, e eu quero também que você tenha, assim como os 2 discípulos seguiram Jesus, depois que ouviram essas palavras, ou seja, eles creram, creia agora, fala para Jesus, vem aumentar minha fé, Senhor, porque até hoje, eu disse, quantas vezes eu disse, que tinha fé, quantas e quantas vezes eu falei,
que amava o Senhor. Mas quantas e quantas vezes, Senhor, eu te neguei no momento de oração. E quantas vezes até mesmo eu te traí, Jesus. Eu te traí. Eu recebi o Senhor na Eucaristia e amei mais a mim, amei mais minha vida, amei mais as coisas, amei mais as pessoas do que o Senhor. Vem, Senhor, agora no meu altar do coração e vem destruir esse altar que eu construí, esse altar que eu ergui com as minhas convicções humanas, com a minha razão humana. E eu quero agora erguer aqui dentro do meu coração, de dentro para fora, porque religioso eu sou, católico eu sou, eu tenho uma igreja, eu tenho uma comunidade, mas eu quero, Senhor, agora destruir esse altar que eu construí e todas as coisas que eu ofereci nesse altar, colocando no lugar do Senhor. Eu quero que fique aqui no meu coração agora o teu altar, Senhor. Eu quero que o meu coração se volte para o teu altar, o altar do santo sacrifício, a santa missa, os sacramentos de forma geral, desde o batismo. Vem renovar nessa noite, Senhor, o meu batismo. Vem renovar, Senhor, nessa noite o dia que eu fui arrancado das mãos de Satanás. Eu fui tirado das mãos de Satanás pelo sangue do Cordeiro, e que eu possa fazer valer isso em minha vida, Senhor. Vem com teu poder agora, destruindo esse altar de idolatria do meu coração. Todas as coisas, Senhor, que eu coloquei no lugar do Senhor, pessoas, vem arrancar agora, Jesus. Assim como Herodes vivia as más paixões dele, eu vivo as minhas más paixões. Vem arrancar, Jesus, todas as falsas paixões, porque eu quero que a tua paixão agora me liberte das minhas paixões, Jesus. Vem me libertar, vem me salvar, vem me curar. Assim como o livro de Crônicas, eu estou aqui com o meu coração prostrado diante do teu altar, diante do santo sacrifício, porque eu quero, Senhor, me arrepender dos meus pecados. Derrama agora sobre mim, sobre a minha casa, a minha família, sobre o meu sacerdócio, Senhor, a minha vida particular, mas também sobre todas as ovelhas dessa paróquia São Paulo Apóstolo, que eu estou conduzindo para o Senhor, que é o bom pastor. O dom do arrependimento, que eu me arrependa, Senhor. Vai pedindo, vem aumentar minha fé, Senhor, na paixão, morte e ressurreição, e derrama por esse mistério agora o dom do arrependimento. Que eu me arrependa, que eu não seja enganado como Herodes foi enganado, que eu não me engane como ele se enganou, Jesus, quando não permitiu que João Batista continuasse, mas ele decapitou a voz que clamava no deserto. Ele cortou a garganta, ou seja, uma garganta cortada não tem mais voz, e por consequência não tem mais a palavra que sai da boca. Claro, João Batista tinha pedido que eu diminua e ele apareça, também é uma profecia. De fato, o pedido de João Batista foi atendido. Ele diminuiu, ele desapareceu, para a palavra aparecer. A palavra é Jesus. Deixe que o poder dessa palavra agora penetre a sua alma, o seu coração. Você que está aqui, vá se entregando. Dai-me, Senhor, o dom do arrependimento. E pelas minhas mãos sacerdotais eu peço sobre toda essa igreja a fortaleza, a graça do teu Espírito, Senhor. Vem agora iluminar com a tua luz todos aqueles que estão no erro, Senhor, da ignorância espiritual. Sim, a cegueira espiritual, aquela cegueira que tomou Herodes, é a cegueira que vem tomar agora também pessoas aqui, lá em casa. Vem, Senhor, me tirar da cegueira espiritual, que eu veja, assim como os 2 discípulos, olhando para João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Eles fixaram os olhos em Jesus, ouvindo as suas palavras. Os 2 discípulos seguiram Jesus. Que eu siga o Senhor a partir de hoje, que eu siga como amigo de São Paulo, que eu siga como amigo dessa paróquia, que eu siga como amigo de Jesus, que eu siga em estado de graça, Jesus. Eu quero viver em estado de graça. Não permita mais, Senhor,
que eu fique na ignorância do pecado, que eu fique no pecado, que eu fique nos meus erros, nas minhas paixões desordenadas, aquelas do meu interior, nos meus apegos. Vem agora, Senhor, com teu sangue precioso, lavar, purificar toda a minha vida, Senhor, a minha alma, sim, as marcas do pecado, as minhas fraquezas. Vem, Senhor, agora com teu Espírito revelar no meu coração os meus pecados, os pecados que eu preciso ainda me confessar, os pecados que estão escondidos, Senhor, como eu, por exemplo, lá na minha infância escondi pecado. Fala para Jesus: eu não quero esconder meus pecados, eu quero mostrar meu coração. Olha para a cruz, eu quero rasgar meu coração, eu quero rasgar minha vida, Senhor. Eu quero rasgar a minha vida, porque eu me arrependo, Senhor. Eu não posso mais viver no pecado, eu não posso mais viver no erro. Vem, Senhor, com misericórdia, corrigir a minha vida, vem corrigir a minha história. Se for preciso, Senhor, me quebra como quebra um vaso, e me faz de novo, me reconstrói de novo, Senhor. Pode me quebrar, Jesus, mas não permita que eu chegue diante da tua presença quebrado, trincado, um vaso, Senhor, estourado com essa vida. Eu quero chegar restaurado pelo Senhor, eu quero chegar perfeito, Senhor, porque eu quero ser um instrumento, eu quero carregar em mim a água viva, eu quero trazer em mim a água viva, eu quero ser canal para matar a sede das pessoas, eu quero levar o Espírito Santo para a vida das pessoas, eu quero batizar, Senhor, mergulhar a vida das pessoas também no teu Espírito, assim como João Batista batizou o batizador, mas é o Senhor que batiza. Senhor, eu quero mergulhar nessa graça, para que eu possa também levar essa graça. Senhor, eu quero ser a voz, porque o Senhor é a palavra. Senhor, eu quero ser a tocha, porque o Senhor é o fogo. Eu quero ser o receptáculo, porque o Senhor é a lâmpada. Vem reacender o fogo do teu amor no meu coração, Senhor. Vem aquecer, vem tirar toda a frieza. Vai pedindo isso, você agora que está assistindo, você que está em casa. Vem, Senhor, vem me libertar. Vem me libertar da ignorância do erro, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Derrama a tua graça, derrama o teu Espírito. Realiza um milagre na minha vida hoje, o milagre da conversão. Não quero mais ser sem vergonha, Senhor. Não quero ser um viciado no pecado, não quero ser um viciado no sacramento da confissão. Todas as vezes eu caio, confesso, caio, confesso, caio, confesso, caio, confesso. Hoje eu tomo a decisão, eu me arrependo e eu renuncio, Senhor, o meu pecado. Vou me confessar e eu quero ouvir nitidamente a tua voz, que é poderosa, e diz: Valdori, vai e não tornes a pecar. Você também, vai e não tornes a pecar. Eu não quero mais voltar ao pecado, Senhor. Eu quero o teu Espírito, eu quero ter uma vida íntegra. Vem, Senhor, batizar no teu Espírito agora a minha vida, para que a minha vida seja íntegra. Ou seja, eu quero estar por inteiro na tua graça, não quero estar pela metade, não quero estar um pouco. Senhor, hoje estou me sentindo fraco, estou me sentindo abatido, porque ainda tem sinais de fraquezas, tem marcas da minha concupiscência, ou a minha própria concupiscência, e o pecado original, Senhor, as consequências dele ainda pesam sobre esse corpo, e eu posso dizer que esse corpo é um corpo de morte, Senhor. Ainda estou vinculado, estou ligado a esse corpo de morte, e quando que o Senhor vem libertar-me desse corpo de morte? Eu estou preso, Senhor, nessa carniça, eu estou preso, Senhor, nesse fedor. Eu quero sair, Jesus, eu quero viver no teu Espírito, eu quero ser livre, eu quero ser santo, Jesus. Peça isso, eu quero ser santo, Senhor, assim como fez João Batista desde a barriga da mãe dele. O Senhor o escolheu, assim eu sou escolhido. Eu sou um batizado, eu sou crismado. Você que é casado, eu sou ordenado. Eu assumo, Senhor, o meu batismo, eu assumo a minha missão. Você que é casado, fale: eu como esposo assumo a minha esposa, assumo meus filhos pelo sacramento do matrimônio. Você, mulher, assumo o meu esposo, assumo meus filhos. Nós casais assumimos o sacramento, queremos viver em estado de graça, porque nós queremos ser essa voz que grita no deserto, preparando os corações dos nossos filhos
para que a palavra de Deus entre, penetre, transforme, e que eles sejam cristãos de verdade e sigam Jesus Cristo também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está realizando maravilhas nessa noite. Obrigado, Senhor, porque está libertando muitas pessoas hoje, pessoas também que estavam afastadas da igreja, que estão nos assistindo agora lá em casa, pessoas que estão escutando essa voz minha, a minha voz, que grita no deserto, mas é a palavra de Deus que penetra os ouvidos e chega até o coração. Obrigado, Senhor, por essa força que está derramando sobre nós hoje. E o Senhor sabe, sim, hoje o Senhor me viu quanto fraco me apresentei diante do Senhor. E se eu estou gritando aqui, é porque a Tua palavra, Senhor, que está agora me impulsionando a falar. É o Senhor que está falando nos corações, é o Senhor que está entrando em vidas, para que essas vidas se voltem, se arrependam e renunciem os seus maus procedimentos, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa, sim, cada dia curar as marcas do pecado, as marcas e consequências do pecado. Sim, se o povo orar, voltar à vida, se arrepender, renunciar o seu mau procedimento, eu virei e sanarei a terra. Deus está vindo e Ele vem curar a nossa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa purificação que está acontecendo, através até mesmo do coronavírus, esse vírus. Obrigado, Senhor, porque está acontecendo uma purificação na nossa vida. Mas aqui diante do sacrifício do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, eu quero cada dia mais me apresentar curado. E quando que você vai estar curado? Quando você for, entre aspas, louco de amor por Jesus. Mas não um Jesus espiritual, um Jesus no sacramento. E para isso, volta para a igreja, para receber os sacramentos, para receber a Eucaristia, para receber a confissão. Você que está assistindo, volta para a sua igreja, volta para Jesus. O milagre da graça são os sacramentos do batismo, crisma, comunhão, confissão, estado de vida matrimonial, celibatário, ordenado sacerdote, unção dos enfermos nas necessidades físicas, doenças. Claro, também a confissão, todas as vezes que eu pecar gravemente contra Deus, eu creio que é o Senhor que me perdoa. Ó Pai, essa oração poderosa, que serviu como preces, oração da Assembleia, eu apresento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que está vivo e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.